Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Você já imaginou um líder protestante recomendando um livro católico para milhões de pessoas? Em tempos de tantas divisões, esse gesto abre um raro espaço de diálogo entre cristãos. Não se trata de união religiosa, mas de consideração que todos estamos em uma mesma batalha espiritual. O deputado federal Nicolas Ferreira, uma figura pública que defende a fé cristã e que é conhecido principalmente por sua postura conservadora, trouxe recentemente uma verdadeira surpresa para seus seguidores. Ele, que é protestante, recomendou nada menos do que um livro católico, e não foi para um pequeno grupo. Essa recomendação chegou a mais de 12 milhões de pessoas que o acompanham nas redes sociais. Quando um líder de uma denominação fala bem de uma obra de outra tradição, isso mexe com as pessoas. E eu acredito que essa surpresa não é à toa. No fundo, isso nos mostra que, apesar das diferenças entre católicos e protestantes, há algo maior que nos une: a busca pela verdade e pelo crescimento espiritual. E isso é poderoso. Quando Nicolas sugeriu o livro Um Olhar que Cura, do padre Paulo Ricardo, ele estava oferecendo uma obra que fala profundamente sobre cura interior, algo que toca a alma de qualquer cristão. Eu pessoalmente vejo essa atitude como um gesto ousado e corajoso. Muitos líderes poderiam se limitar apenas ao que é comum em suas próprias tradições, mas Nicolas nos lembra que Deus trabalha de maneiras inesperadas. Um livro pode ajudar alguém a se aproximar de Cristo, por que não o recomendo? Essa abertura de Nicolas é uma demonstração de que, diante da batalha espiritual, muitas vezes precisamos olhar para além das divisões e consideração que, no que é essencial, estamos todos no mesmo caminho, buscando o fortalecimento da alma. É algo inspirador e também desafiador. Inspira a pensar que sim, cristãos de diferentes denominações podem aprender uns com os outros e desafiar os preconceitos, lembrando-nos que, quando a questão é nossa salvação e o bem-estar da alma, devemos estar abertos ao que realmente edifica, independente de onde venha. Um Olhar que Cura, escrito pelo padre Paulo Ricardo, não é um livro comum. Ele se aprofunda nas chamadas doenças espirituais, um tema que ressoa profundamente entre os cristãos, independentemente de suas denominações. O padre aborda questões que impactam o coração humano e que todos nós enfrentamos em algum momento: o orgulho, a inveja, a vaidade e outros homens que minam nossa paz interior e enfraquece nossa relação com Deus. Na minha opinião, esse livro traz uma abordagem necessária e muito prática para o mundo em que vivemos. Ele nos convida a fazer um exame de consciência real, a enfrentar as decisões internas e a buscar uma cura naquilo que vai muito além do físico. Com passos práticos e reflexões profundas, o Padre Paulo Ricardo oferece ferramentas para nos ajudar a enfrentar nossos conflitos espirituais e, mais importante, a reencontrar a paz que tanto buscamos. Acredito que essa universalidade foi o que atraiu Nicolas Ferreira a recomendar a obra. Um Olhar que Cura não fala somente aos católicos, ele fala a qualquer cristão que deseje se fortalecer interiormente e construir uma relação mais plena com Deus. Isso me leva a refletir que, no fundo, Deus se manifesta onde há verdade e desejo sincero de transformação. Pessoalmente, considero esta obra uma grande oportunidade para todos os cristãos se aprofundarem na própria fé e considerarem que, sem uma transformação interior verdadeira, nossa fé pode acabar se tornando superficial. Esse chamado à cura das doenças da alma é algo que acredito toca todos nós. Afinal, somos frágeis e precisamos constantemente renovar nosso relacionamento com Cristo. Para mim, ver um líder protestante recomendando esse tipo de obra é um lembrete de que, em meio às nossas diferenças, há uma fé comum. Deus pode usar qualquer um para espalhar sua verdade e despertar nos corações o desejo de uma vida espiritual mais completa e curada. Essa obra, sem dúvida, faz esse convite.
A recomendação de um olhar que cura, feita por Nicolas Ferreira, causou um impacto enorme. Nas redes sociais, vimos uma série de reações, muitas positivas e algumas questionadoras. Foi de fato uma surpresa ver um deputado protestante não apenas lendo, mas promovendo um livro católico para milhões de seguidores. E pessoalmente acho que isso diz muito sobre o momento em que vivemos enquanto cristãos. Em tempos em que tantas divisões são alimentadas, tanto na política quanto na fé, ver essa abertura para o diálogo é uma luz de esperança. Nicolas Ferreira, com esse gesto, nos mostrou que questões espiritualmente profundas, como a busca pela cura interior, são maiores do que qualquer divisão denominacional. É uma atitude que, ao meu ver, transcende o simples ato de indicar um livro. É uma declaração de que, na essência, nossa fé nos chama a aprender uns com os outros e a caminhar juntos. A repercussão desse diálogo entre denominações me leva a refletir sobre como muitas vezes perdemos de vista aquilo que nos une por causa de rótulos. Muitos dos que seguem Nicolas talvez nunca tenham sido considerados para ler um livro católico, mas agora, por meio de uma recomendação de alguém, pode-se abrir novas perspectivas de espiritualidade. Esse gesto desafia barreiras e é um exemplo poderoso de que, quando a busca é sincera, a fé encontra formas de se unir e se fortalecer. Pessoalmente, acredito que o testemunho do Nicolas serve como um chamado para todos nós, para olharmos além das diferenças e construirmos pontes ao invés de muros. É um lembrete de que, ao colocarmos a saúde espiritual em primeiro lugar, abrimos espaço para o entendimento e o respeito entre as tradições. Afinal, como cristãos, nossa meta comum é a santidade e a paz interior. Isso deve nos unir mais do que nos separar. Essa recomendação de Nicolas Ferreira nos ensina algo importante, especialmente para nós católicos. Ao sugerir um livro católico a milhões de pessoas, muitas das quais provavelmente nunca teriam contato com essa obra, por iniciativa própria, ele abriu portas que de outra forma poderiam permanecer fechadas. Pessoalmente, vejo isso como um chamado para que valorizemos ainda mais o que temos em nossa tradição e saibamos partilhá-las com um coração aberto e acolhedor. Um aspecto que me chama a atenção é como essa atitude de Nicolas reflete um desejo genuíno de crescimento espiritual, algo que todos nós devemos buscar. Muitas vezes nós católicos nos acomodamos em nossa própria comunidade, sem percebermos que podemos ser ponte para que outros encontrem verdades profundas em nossa fé. Nicolas não viu barreiras para indicar uma obra que realmente acredita ser importante para qualquer cristão. E isso é uma lição de coragem e desprendimento. Esse gesto também nos lembra que o diálogo entre cristãos é possível e, mais do que isso, é necessário. Afinal, nossa missão como católicos vai além dos limites das paredes de nossas igrejas. Estamos aqui para levar o amor de Cristo e a riqueza da nossa fé a todos. E se um líder protestante é capaz de refletir a sabedoria de um sacerdote católico e recomendá-la ao seu público, isso nos desafia a fazer o mesmo. A consideração sem medo, o que é bom, o que edifica, o que aproxima da verdade. Eu acredito que, como católicos, podemos ver isso como uma oportunidade de nos abrirmos ao diálogo sem perder nossa identidade. É um chamado para promovermos nossas raízes, conhecermos melhor a nossa fé e oferecermos ao mundo com humildade e respeito. Acredito que é uma maneira de fortalecer a nossa própria missão, de sermos luz e de estarmos interessados em aprender e ensinar, guiados sempre pelo Espírito Santo. Por fim, esse episódio me leva a refletir sobre a beleza da unidade cristã. A recomendação de um olhar que cura nos leva a refletir sobre algo essencial para todo cristão: a necessidade da cura interior. A obra do Padre Paulo Ricardo nos lembra que, independentemente de nossa denominação, todos enfrentamos lutas intencionais que afetam nossa paz, nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Orgulho, inveja, vaidade, ressentimento são batalhas que travamos no coração. E sem enfrentar esses homens espirituais,
nossa jornada cristã se torna muito mais pesada. Para mim, a importância da cura interior é inegável. Estamos em uma sociedade que valoriza muito o exterior, as aparências, o sucesso, o desempenho, mas muitas vezes nos esquecemos de cuidar da alma. Um olhar que cura é um convite para revisitarmos as áreas mais profundas e frágeis da nossa vida espiritual, aquelas que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Como católicos, temos uma rica tradição de sacramentos, meditações e práticas espirituais para nos ajudar nesse processo. E ver essa mensagem ecoar para um público mais amplo, até protestante, é para mim uma confirmação da verdade universal que nossa fé carrega. Acredito que essa abordagem é inclusive o que atraiu Nicolas Ferreira ao livro. Ele viu que a mensagem do Padre Paulo vai além de uma obra de teologia ou doutrina específica. É um caminho prático para lidar com os desafios que todos enfrentamos. Ao recomendar esta leitura, Nicolas abriu uma porta para muitos cristãos que talvez ainda não tenham tido contato com essa perspectiva católica sobre a cura da alma, mostrando que cuidar do interior é uma necessidade compartilhada. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais diálogos e histórias que fortalecem a fé, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. E agora quero saber a sua opinião. O que você acha dessa indicação de Nicolas Ferreira? E também deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Não deixe de comentar seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Até o próximo vídeo.